Estamos de volta com o Tudo Mais. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui com a gente. Agora sim, eu acho que a gente consegue conversar com a Kátia Souza. Tá me ouvindo, Kátia? Um ótimo dia para você. Bom dia, agora eu estou ouvindo. Um ótimo dia para você também. A Kátia Souza, ela é educadora financeira e vai contar tudinho pra gente hoje se vale a pena ou não comprar, adquirir produtos aí na Black Friday. Ô, Kátia, a Black Friday, ela vem aí, né, depois do Dia de Ação de Graças, que é comemorado nos Estados Unidos fortemente, né? E é na sexta-feira após esse feriado, né? Por que surgiu isso, né? Como que é um start aí para as compras de Natal? O que é a Black Friday? Conta pra gente. A Black Friday, né? Na verdade, ela é um momento muito importante para a economia, né? Porque é o momento em que as lojas acabam colocando tudo aí, fazendo aquele saldão, digamos assim, né? E é um momento em que todo mundo já espera realmente. No Brasil, a partir de 2010 é que ficou mais evidente. Nos Estados Unidos, eles já têm há um bom tempo, né? E acontece exatamente depois do Dia de Ação de Graças. Então, a Ação de Graças é na quinta e na sexta-feira começa todo esse movimento. No Brasil demorou um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que todo mundo gosta desse dia, né, Daissa? Não tem jeito, né? A gente sempre fica de olho, nas promoções, porque às vezes aparece uma oportunidade, não é mesmo? A Kátia, ela mora nos Estados Unidos, né, Kátia? E aí a Black Friday é muito forte, né? É muito forte e muito real. Que bom. Real em que sentido, né? Nas questões dos preços. Aqui tem um grande diferencial com relação ao Brasil, porque aqui os produtos sempre são mais baratos. Serviços são caros. Então, no Brasil, o serviço é barato e o produto é caro. Então, aqui já é tudo um pouco mais acessível. Mas nessa época do ano fica muito mais acessível, né? Por quê? Justamente porque as pessoas já se preparam para isso. Historicamente já tem isso. Então, não é como no Brasil que as pessoas esperam, poxa, mas será que eu estou sendo passada para trás numa Black Friday, né? Não tem muito essa condição. É claro que tanto aqui quanto aí, o cuidado, principalmente quando a gente entra num site para fazer a compra, quando a gente recebe aquele e-mail de promoções, tudo isso vai ter, não importa o país, né? Porque a gente está falando das redes aí sociais. Mas, independente disso, existe sim, tanto aqui quanto aí, empresas muito sérias na hora de realmente colocar esses produtos à venda, né? E com valores acessíveis, inclusive. Mas é claro que todos nós, a gente precisa se preparar, né, Daissa? Porque não adianta só ter a promoção, mas eu não ter aquele dinheiro no bolso. Exatamente. Como eu disse, a Kátia, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é estudiosa e vai falar pra gente sobre a Black Friday aqui no Brasil. Claro, a gente quer aí aproveitar os descontos, mas também não podemos fazer dívidas só porque ali o preço estava bom, né, Kátia? Como se preparar, então, para aproveitar esses preços mais baixos? Essa preparação, Daissa, na verdade, começa há muito tempo antes da Black Friday, né? Por que eu digo isso? Porque a preparação, primeira coisa, é você fazer aquela listinha. Sabe quando você vai no mercado e você faz a sua lista do que você precisa na sua casa? É exatamente isso que você precisa fazer para Black Friday. O conceito não muda. Isso por quê? Imagina, né? Quando você vai no mercado, você vai sem lista, você sai cheio de coisas de lá. E coisas que você não precisa. Na prática, é um dinheiro parado. E na Black Friday é a mesma coisa. Então, se você tem a intenção hoje de fazer uma compra, a primeira coisa é, eu realmente preciso disso? Tá na minha lista de desejos? Então, hoje você está na sua casa, você olha e fala, puxa vida, eu preciso de um liquidificador novo, por exemplo. Está lá na sua listinha. Você não vai perder o seu tempo, Daissa, olhando uma batedeira, por exemplo. Por quê? Porque você já definiu o que você precisa. Ainda que tenha desconto na batedeira, é isso que você realmente precisa? Então, a primeira coisa, na hora de você pensar na Black Friday, é você pensar no que você precisa. Na sua listinha lá, né, do que você realmente, do seu desejo. Primeiro ponto, coloque isso. Então,
papel, caneta na mão. Eu gosto muito dessa ideia de a gente dar uma aula aqui. É sim mesmo, mas é isso. As pessoas gostam. Vamos lá. Quem está ouvindo aqui, primeiro ponto, papel e caneta na mão para você anotar o que você realmente quer. E aí, Daísa, o que eu gosto de pensar aqui? Nesse primeiro momento, é anotar os seus sonhos mesmo, porque a gente vive disso, a gente precisa sonhar com isso. Concordo. Aí você vai falar, mas eu vou colocar na minha lista aquilo que eu não consigo pagar? Você não consegue pagar agora, mas você pode se planejar para o futuro. Né? Porque senão a gente passa uma vida só pagando contas, né, Daísa? Você não sabe nem mais quais são seus sonhos, seus desejos. Então coloque na sua lista. Olha, meu sonho hoje, por exemplo, é fazer uma viagem para determinado lugar. Pode ser que nessa Black Friday você não vai conseguir fazer exatamente isso, mas será que para o ano que vem você não consegue? O que eu quero despertar em vocês é vocês terem uma lista de desejos e depois vocês vão definindo quais são as prioridades desses desejos que vocês têm hoje. Mas não se esqueçam de sonhar, sabe? De realmente viver, senão a gente vive só para pagar conta. E a Black Friday vai te ajudar a viver só para pagar a conta se você não souber exatamente o que você quer. Então, primeira coisa, faça a sua lista de desejos, né? Então, coloque tudo que você sonha. Colocou tudo que você sonha? Segunda coisa, defina agora o que realmente você precisa hoje. Então, daquilo tudo, define uma coisa, no máximo 2 prioridades ali, porque aí depois o seu bolso vai te conduzir para isso, mas definam 2 prioridades dessa lista de desejos seus. E diante disso, diante dessas prioridades, você precisa, antes de comprar, fazer o seu orçamento. Sim, gente, precisa. E pode parecer, né, Daísa? Muitas pessoas têm um pouco de medo até de colocar tudo no papel. E eu vou te falar, né? Tem muitos, porque hoje, Daísa, eu atendo mulheres, eu sou mentora de mulheres, né? Contribuindo com elas nessa transformação financeira, e o maior medo que as mulheres apresentam é realmente colocar tudo na ponta do lápis. Só que se a gente não colocar na ponta do lápis, a gente não sabe exatamente quanto a gente tem no bolso. Então, a primeira coisa, né, é descobrir isso, quanto você tem para realmente você poder buscar alguma oportunidade na Black Friday. Então, lição de casa é essa é a lição inicial, Daísa. Começar a fazer lista de desejos, definir as prioridades e fazer o seu orçamento, para você não cair em nenhuma cilada. Então, aí temos 3 dicas preciosas. Fazer uma lista, eu preciso realmente disso. E terceiro, cabe no meu bolso? É isso, né, Kátia? Acho que antes de comprar qualquer produto, colocar tudo no papel, às vezes dá medo mesmo, né, Kátia? Mas é muito importante para poder enxergar quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é muito importante. E eu costumo dizer que essa dinâmica, Daísa, te traz liberdade. As pessoas falam que quando eu coloco tudo no papel é controle. Ai, meu Deus, eu vou ter que controlar tudo. Vou ter que controlar o cafezinho, vou ter que controlar... Não, isso é liberdade. Porque aí nós temos realmente, nós sabemos exatamente quanto nós podemos. Nós precisamos ser prudentes com o nosso dinheiro, né? É assim que a palavra fala, para a gente ter prudência, para a gente ter zelo, para sermos bons administradores. E não tem como ser bom administrador se eu não sei nem quanto tem no meu bolso. Não é mesmo? É mesmo. A gente às vezes tem que pegar a ansiedade, colocar num potinho, se organizar e que dá para realizar o sonho, não é mesmo, Kátia? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Brasil, a gente já viu notícias... não em outros anos, né, em anos anteriores, de casos de lojas que aí sobem o preço do produto e aí dão um desconto, na verdade, fica o mesmo preço que era, né? Aí vamos usar uma palavra assim, para enrolar, né? Não vamos dizer nem enganar, para enrolar este cliente. Como identificar isso, sabe? Será que eu estou fazendo um bom negócio realmente? Esse é um sentimento que todo mundo tem, né? Ou a maioria das pessoas, ninguém quer ser passado para trás. Infelizmente, né, nas Blacks anteriores, a gente viu muito dessas empresas. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem das ferramentas que hoje vocês dispõem para comparar esse preço. Então, por exemplo, vocês têm ferramenta como Reclame Aqui. No Reclame Aqui, você consegue ver as empresas, comparar as empresas e os preços também. Tem o Jacotei. Então, coloca no Google mesmo.
Comparador de preços. Normalmente, esses comparadores de preço, Daissa, eles trazem o histórico dos preços. Então, daquele determinado produto. Então, você consegue ver se realmente teve um pico, se esse pico de aumento desse produto faz 2 semanas, como é que realmente foi esse produto. Então, outra coisa importante é fazer essa comparação. Né, essa comparação e esse histórico. O histórico do preço vai evitar com que você tome essas decisões aí baseadas na eu acho ou eu tenho dúvida, não, esse é o melhor preço. Para saber o melhor preço é importante você ter o histórico. Hoje nós temos essas ferramentas, mas tem pessoas que antecipadamente, sabendo da Black Friday, já vêm olhando os preços ao longo dos últimos 3, 4 meses, o que é essencial. Eu até falaria um prazo maior, mas de qualquer forma, é importante que você tenha essa consciência de olhar o preço, olhar os históricos, né? Por quê, Daissa? Nós temos alguns gatilhos, você trouxe aí essa questão das emoções também que você falou anteriormente. Nós temos os gatilhos mentais que fazem com que a gente veja a promoção como uma excelente oportunidade. E é natural, né, que as empresas utilizem desses gatilhos conosco, mas a gente precisa estar atento a esses gatilhos. Então, aquelas promoções 50% do preço faz a gente já abrir o olho e falar, pronto, é a minha oportunidade, né? Mas não se deixe iludir, né? Tenha na Black Friday uma atenção maior justamente para que você não passe por isso. Então, busque desses sites que vão contribuir bastante para que você tenha certeza que você não está sendo passada para trás. Olha só, gente, que dica maravilhosa, né? Essa ferramenta está na nossa mão, na verdade, no nosso celular. É só ali jogar nesses sites que a Kátia disse, compare o preço, veja aí a evolução deste produto, do preço deste produto, para saber se vale a pena ou não adquirir naquele momento de Black Friday. E, Kátia, deixa eu te perguntar uma coisa. Algumas lojas colocam preços diferentes, né? No site tem um valor e na loja física tem outro. Vale a pena também, é interessante dar uma olhada nessas diferenças de preços dos próprios sites das lojas, e as lojas podem fazer isso? Olha, vale a pena dar uma olhada. As lojas, né, o que acontece? Elas vão ter todo um gasto, né, quando é presencial, gente. Então, esse é um ponto importante que as lojas vão ter. Na Black Friday, elas costumam manter o mesmo preço, mas é importante que você faça essa avaliação. Tem pessoas ainda dessa que gostam e preferem ir na loja, né, para poder fazer esse comparativo. O que acontece é que, por vezes, na loja o preço é um pouco maior, e aí depois você consegue fazer essa negociação levando o valor do site. Né? Isso acontece também. Mas a minha sugestão comecem pelo online, porque o online pode sim ter um preço muito mais acessível aí do que no presencial. Eu estou falando não só dessa época do ano, tá? Estou falando de uma forma geral, para a gente sempre estar com esse cuidado. Então é interessante sempre ali dar uma navegada no site da loja, né? Como a Kátia disse, geralmente as lojas físicas elas têm mais custo, então acabam encarecendo o preço do produto. E se eu comprar alguma coisa Pode falar, desculpa. Não, desculpa, eu ia também fazer um comentário, né? Esse cuidado a gente tem que ter também por conta do frete. Sim. Não é só o valor do produto, vale só lembrar isso, né? Porque muita gente fala, sempre o site ele é mais em conta. De fato, para os produtos é possível que seja mais em conta, mas quando você vai colocar o valor do frete, talvez você tenha a empresa do lado da sua casa. E aí quando você vai pensar, você vai precisar fazer esse equilíbrio, né? Puxa, tá aqui do lado da minha casa, por causa de R$1, por causa de R$2, sei lá, vale mais a pena buscar do que pela internet. Então a gente também tem que levar em consideração, gente, o frete. Ele é essencial, porque as empresas elas podem até reduzir o valor do produto, mas talvez o frete ela não consiga reduzir. E aí meio que dá elas por elas, então tem que ter esse cuidado, né? Porque a grande maioria das empresas não tem o frete próprio, tem que terceiriza esse trabalho e aí a gente acaba tendo que pagar esse valor de frete. Agora, assim, se eu comprar um produto na Black Friday e não gostar, eu posso trocar e aí eu troco pelo valor que eu comprei, claro, né? Você vai voltar, lógico que eles não garantem mais o produto no valor, mas a empresa ela precisa de fato te devolver aquele valor, né? Te devolver exatamente o quanto você pagou.
Então, esse é um ponto importante, dá para devolver. Um ponto de atenção que eu falo é tomar cuidado de pagar, principalmente com relação a golpes, essas coisas, tomar cuidado com o Pix, viu, Daissa? Porque o Pix a pessoa faz... desculpa. Não, essa era a minha próxima pergunta. Como que a gente faz para não cair em golpe, né? Qual que é o alerta? Primeira coisa, se você, algumas dicas, né? Uma delas, recebeu o e-mail. A gente vai receber uma enxurrada de e-mail, você já deve estar olhando. Nessa enxurrada de e-mail, procure não clicar no e-mail, mas ir direto para o site da loja. Porque você não sabe como que é a procedência ali daquele e-mail. Vai para o site da loja, faça a compra pelo site. Kátia, eu preciso pagar e colocar o número do meu cartão de crédito. Procure colocar o número do cartão digital. Hoje, a maioria dos bancos já oferecem um cartão de crédito físico, mas você também tem aquele cartão de crédito digital, né? E por que eu falo do digital? Porque alguns números, eles mudam ali com o tempo, então ele não vai ficar ali no site o período todo. Então, é importante que você faça isso. O pagamento com Pix, ele é mais vantajoso para pagar à vista? Sem dúvida, gente. O Pix veio para essas modalidades, ele vai ser mais interessante para você fazer o pagamento à vista. Mas o que eu recomendo? Tenha certeza do site, se o site ele é confiável. Né? Então, entra no site da empresa, se a empresa também é confiável. Então, nós temos aí, por exemplo, o Reclame Aqui, onde você consegue analisar aquela empresa, quais são os tipos de reclamação que está tendo daquele produto. Então, tá com dúvidas? Dá uma olhada nesses sites para vocês poderem ter certeza para não cair em fraude, porque esse momento é o momento em que realmente os golpistas estão aí preparados para receber um bom dinheiro. Né? Então, o que a gente precisa ter é sair um pouco daquela nossa acomodação de tá tudo bem, eu consigo fazer a compra e olhar, examinar com mais cuidado. Vocês sabem que os sites eles têm os cadeadinhos ali, né, onde você pode ter certeza se o site é seguro, para você poder fazer qualquer compra. Olha só, tá vendo só? A Kátia já deu uma dica aí preciosa pra gente, deu até um spoiler. É melhor comprar à vista do que parcelar, então. É isso? Sim. Uhum. Se você já veio se preparando aí durante o ano, se você tem esse dinheiro para fazer pagamento à vista, você vai conseguir um excelente desconto. Então, o pagamento à vista, ele é bem interessante. Ele deixa de ser interessante quando o valor que eu vou pagar em parcela é exatamente o valor à vista. Porque, de repente, você pode pegar o seu dinheiro, você deixa ele investido, aí vai pagando. Mas para isso, você precisa de uma coisa muito importante. Disciplina. Precisa. Disciplina. Muita disciplina. Porque aí tem gente que fala assim, eu tenho dinheiro para pagar. Aí fala, mas espera aí, não tem juros? Então, eu vou pagar parcelado. Aí pega o dinheiro que já estava ali e direciona para outro lugar. Não, gente, tem que ter disciplina. A disciplina ajuda bastante nesses momentos. E aí você deixa o seu dinheiro ali, né, investido e vai aos pouquinhos tendo pelo menos um rendimento, tá? Mas, o que eu falo para vocês, conheça o seu comportamento. Se você olha para você e pensa assim, puxa vida, eu prefiro pagar à vista porque senão eu posso gastar meu dinheiro, então você já tem a resposta. Por mais disciplina que você tem, você já tem a resposta. Então, eu gosto de pensar que finanças, gente, não é só sobre o dinheiro, é sobre o nosso comportamento. Não é só sobre o quanto eu tenho na conta, mas é exatamente sobre os seus valores, o seu comportamento que vai direcionar para cada compra que você for fazer. Excelente, Kátia. Olha só, tem uma participação aqui no nosso chat. A Delva disse o seguinte, nunca comprei nada na promoção. Quando eu preciso, eu compro à vista ou no máximo 3 meses com o preço à vista. É uma forma interessante, não é? Na promoção, eu acredito que dessa fala aqui foi ótima ali, eu compro à vista ou no máximo 3 meses com preço à vista. Me parece aqui que a disciplina já é um fator importante para ela. Agora, eu só recomendaria ficar assim de olho nas promoções, viu? As promoções, você consegue ter um bom desconto, porque não é só o fator à vista. Às vezes tem uma promoção de um dia específico, você fala, puxa, é hoje. Porque aí você ganha 2 vezes. Porque você ganha no pagamento do preço à vista
e no pagamento e na questão de estar pagando mais em conta. Então, é importante ficar olhando essas promoções. Inclusive, dependendo do que for, você consegue colocar alertas em alguns aplicativos do seu celular. Então, por exemplo, passagens aéreas, né? Você consegue colocar um alerta lá do valor que você quer pagar naquela passagem. Então, tem vários aplicativos que podem te ajudar também. Então, utilizem dessa ferramenta, dessas promoções, dessas ferramentas, porque aí você vai estar com mais dinheiro no bolso, vai sobrar um pouquinho mais. Quem é que não gosta disso, Kátia? Quem é que não gosta de economizar, de pagar um preço melhor? Não tem dessa, né? Todo mundo gosta ali de um descontinho. Kátia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tudo Mais, por esclarecer pra gente o que é a Black Friday, como a gente deve se comportar, né, para aproveitar esse dia aí de promoções. Sim, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Se alguém quiser tirar dúvidas também, fique à vontade. Ao longo dessas 2 semanas eu vou estar colocando algumas coisas importantes com relação à Black Friday. Para quem quiser lidar melhor com o dinheiro também, pode acompanhar meu Instagram, que é @KatiaFinanças, onde tem bastante conteúdo para contribuir com as pessoas aí a lidarem melhor com o dinheiro. Então, obrigada, viu, Daissa? Entra lá no Instagram da Kátia, é Kátia com K, certo? Kátia Finanças, procure a Kátia, ela dá dicas incríveis ali de educação financeira. Você vai aprender bastante, aprender principalmente a ter disciplina, né, Kátia? Porque educação financeira está aqui, ó, com a disciplina, não é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Então tá jóia. Um ótimo dia para você. Um beijo bem grande, Kátia. Obrigada, viu? Obrigada para você.